Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do ESD, aqui pelo canal da Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno Filho, de Frei Paulo Sergipe. Espero, turma, que todos tenham tido uma excelente semana, que os dias tenham transcorrido em paz e harmonia, e mesmo que tenhamos alguns percalços, que eles sirvam, tenham servidos a todos nós de aprendizado, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos e nossos sentimentos, louvando a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvando ao Teu Filho Santo, Cristo de Deus, em nome de quem a gente agradece aos bons amigos espirituais responsáveis por esses estudos, aos nossos anjos guardiães e amigos protetores. Que a luz de Maria Santíssima nos ilumine e nos proteja todos. Muita paz. Deixa eu mudar aqui agora, até aqui, isso, pronto. Nós ficamos, hoje a gente começa um novo bloco, né? O bloco 342, 34342. E aí nós vamos, foi sugerido que vocês dessem uma lida nele, quem tem o material, é o 342 lá na página 76, tá bom? Mas vamos aqui ao nosso slide, então, vamos lá. Essa tela eu acho muito bonita, esse slide, né? A simbologia da germinação, do crescimento, da evolução. Então, trazer o material traz para a gente uma reflexão, turma, para todos nós. Eu vou ler para vocês a reflexão. A reflexão é tirada do livro Pão Nosso, lá no capítulo 9. O livro Pão Nosso faz parte daquele quarteto, né? O médium Emmanuel, o espírito é Emmanuel, o médium é Franciscano de Xavier, e é produzido pela editora da FEB. Então vamos lá. Para a nossa reflexão de hoje, o tema é Homens de Fé. Então, Mateus registrou no seu evangelho, lá no capítulo 7, versículo 24, palavras de Jesus, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós conhecemos, né, essa passagem do evangelho, esse ensinamento de Jesus, para que nós edifiquemos a nossa casa mental, sempre sobre a rocha, não na areia, porque vem uma cheia aí, a água cava a areia e leva a casa e tudo mais. E aí, para nossa reflexão, o texto diz o seguinte: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e o pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Continua o texto, reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável,
mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio. A seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Palavras de Emmanuel para a nossa reflexão, livro Pão Nosso, produção do Espírito Emmanuel, médium Franciscana Xavier, editora da FEB, Federação Espírita Brasileira. Então a reflexão foi essa página do Evangelho, ou melhor, do Pão Nosso, do livro Pão Nosso, que nos convida, né, se vocês atentaram bem, ela nos convida a ouvirmos os ensinamentos de Jesus e praticarmos, aproveitarmos a oportunidade do conhecimento que nos é legado e praticarmos no nosso dia a dia. Também não esquecermos do sublime valor do silêncio, turma. A gente, quando silencia a nossa impaciência, a nossa mente, né? Semana passada, uma irmã nossa da casa espírita, ela chegou para mim, disse assim, a semana retrasada, não foi passada mesmo. Ela disse, estou com a mente a 1000 por hora. Então, Emmanuel nos concita, nos convida a que, né, não esqueçamos do valor do silêncio, porque é uma obra superior de aperfeiçoamento. Quando você silencia a sua mente, você adentra a uma vibração superior e procura refletir sobre tudo aquilo que você está aqui na Terra, o que está fazendo, o que deveria fazer, o que poderia fazer e assim por diante. Tá bom? Fica o convite aí para todos nós nessa reflexão. Então a prece já fizemos, e a prece é uma rogativa, rogamos a Jesus, e em nome dele aos bons espíritos que nos protejam nossos lares, nossos entes queridos, e que a misericórdia do Cristo chegue aos nossos adversários do planeta, os adversários do Evangelho de Jesus. Algumas palavras para a nossa interpretação. Cada um procura interpretar o significado do aprofundamento. O que significa aprofundamento? O que significa compreensão? Qual o significado de incentivo? E qual é o significado de exemplificação? São palavras para que a gente possa, nós individualmente, cada um, aprofundamento é você mergulhar realmente, com vontade de conhecer mais aprofundado o teor, o conhecimento, o sentido, né, daquilo que você está estudando. Compreensão é você se colocar no lugar do outro. No caso do texto, é você mergulhar dentro do texto, né? Isso, claro, isso é uma simbologia, e compreender o que quer nos dizer a espiritualidade através dos inúmeros textos que a gente estuda, né, turma? O incentivo é você estar sempre focado no aprendizado, em querer cada vez mais. O Cleves escreveu aqui, boa tarde a todos, mais uma vez. E aumenta o vocabulário. Claro, Cleves, tenha certeza disso, aumenta o nosso vocabulário, é isso aí. E exemplificação é sermos exemplos, né, turma? É sermos modelo para outras pessoas. Nós espíritas somos muito observados pelos outros. E é muito comum, né, quando qualquer trabalhador espírita, estudante espírita, quando a gente dá uma tropeçada, alguém olha para você e diz assim, eu penso, e não diz que é espírita, porque eles veem nós espíritas como diferentes, né? E nós não somos diferentes de ninguém. Nós somos espíritos que estamos nos preparando para cada vez mais espiritualizarmos e conseguirmos galgar as esferas superiores. Então, o tema 341 a gente já encerrou sábado passado, né? E ficamos hoje, sugestão de leitura que foi dada, sábado passado, não, 15 dias atrás, desculpem, nós estava ali dando uma voltinha, né? É o livro 1 do tema 34 a 342. Aqui está 12, turma, mas é 2, viu? Isso aqui deve ter sido erro de digitação da turma que fez isso lá em Brasília. Allan Kardec também, nós estamos estudando exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo na sua introdução, não esqueçamos disso. E para nós refletirmos e dialogarmos, estamos estudando exatamente a parte referente a Sócrates e Platão,
e os postulados da terceira revelação. A filosofia de Sócrates e Platão e o que diz os postulados do Espiritismo, da terceira revelação. E qual é a correlação, quais são as correlações existentes entre os princípios espíritas? E aí eles desejam um bom trabalho para todos nós. Vamos em frente. Uma pergunta para nossa reflexão, turma. O exercício da prudência na sua vida é uma pergunta para a gente. Quem quiser responder, pode responder aí, viu? O exercício da prudência na nossa vida, ou seja, praticarmos a prudência no nosso dia a dia, facilita construções sobre a rocha ou sobre a areia? Praticarmos a prudência na nossa vida facilita construções da nossa casa mental sobre a rocha ou sobre a areia? O que é que vocês dizem aí? O que é que vocês acham? A gente já estudou essa passagem sobre a construção da casa sobre a rocha ou sobre a areia, o significado de tudo isso já estudamos. E a pergunta é feita para a nossa reflexão, né, turma? Como nós não estamos aqui presencial na casa espírita, estamos todos online, então vocês possam reescrever aí a compreensão de vocês. A pergunta está feita para vocês aí. Bom, claro que o exercício da prudência na nossa vida, ela nos facilita construirmos uma casa mental solidificada, alicerçada na rocha, onde a tempestade vai vir e não vai conseguir derrubar a nossa casa mental, tá bom? É isso aí. Então, continuando ainda, né, a questão do item 4 lá de Sócrates e Platão, que são os precursores da ideia cristã e do espiritismo, e que estudamos das páginas 70 a 76, exatamente isso. E hoje a gente vai entrar na página 76. Bom, introdução 4, Sócrates e Platão, tema 34 a 342, está bem claro para todos nós. E está aqui, turma, está aqui começando aqui, vamos começar a refletir um pouquinho, a trabalhar sobre o 342. Os itens, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos tópicos 7 a 11, da introdução 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles abrangem diferentes ideias expressas por Sócrates e Platão, ou melhor, por Sócrates, famoso filósofo grego da antiguidade, e que encontram ressonância nos princípios espíritas. Muitas colocações da filosofia socrática, eles encontram ressonância, ou seja, são encontrados também, ressoam na doutrina espírita. Por exemplo, o item 7 diz assim: a preocupação constante do filósofo, tal como compreendia Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais do que um instante, do que em vista a eternidade. Se a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? É um questionamento deles, é verdade. A alma é imortal e a gente tem que cuidar mais da alma, turma. Claro que a gente não vai abandonar os valores do corpo, não é isso, não. A gente tem que cuidar do corpo também, né? Saúde física, saúde espiritual, né? A gente sabe disso. Então, ante tais ensinamentos, o Allan Kardec ele faz apenas uma consideração. Ele diz o seguinte: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa e ensinam efetivamente esses mesmos temas que foram objeto de análise de Sócrates. Por exemplo, a brevidade da vida no plano físico, ou seja, a vida, a encarnação aqui, toma, no plano físico, ela é volátil, é muito rápida, passa muito rápida, né? O conceito de imortalidade da alma e a existência do espírito na eternidade, que dominamos todos nós no plano espiritual. O que Sócrates diz é o que a doutrina espírita diz a gente, né? Por exemplo, no livro dos Espíritos, na questão 959, pergunta o seguinte: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? De onde é que vem em nós, em todos nós, encarnados e desencarnados,
o sentimento instintivo, a gente sente que existe, que a vida é futura, que existe algo lá na frente. Então. De onde vem isso? E lá no livro dos Espíritos, questão 959, se vocês quiserem, peguem aí, abram aí, está escrito assim: já o dissemos, antes de encarnar, o Espírito conhecia todas essas coisas, e a alma guarda vaga lembrança, né? A alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Por isso que são aqueles repentes, né? Que todos nós temos, né? Que é como se tivesse guardadinho, adormecido lá nos escaninhos do nosso ser. E aí a gente, no momento propício, no momento necessário, vem à mente como uma ideia, uma sugestão e assim por diante. E sobre isso, a questão 959, o codificador Allan Kardec, ele faz um comentário, ele diz assim, eu vou passar para vocês aqui o que é que ele fala. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. De todas as épocas, o ser humano sempre se preocupou com o amanhã. Seja qual for a importância que ele liga à vida futura, ou à vida presente, melhor dizendo, à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante e nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. O que será dele após o instante fatal? A questão é grave, pois não se trata de alguns anos apenas, mas de eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação que deve passar e que lá ele achará. Como é que ele vai achar esse país estrangeiro? E continua dizendo o comentário do codificador: como então não haveríamos de nos preocupar com a que teremos ao deixar este mundo, uma vez que é para sempre? Ele está dizendo que a gente tem que se preocupar com o amanhã, com a vida futura, com o mundo espiritual. E continua dizendo: a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Ou seja, aqueles materialistas, aqueles que acreditam que morreu, acabou tudo, isso repugna a razão nossa e tal. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou lutando para me melhorar. Por quê? Porque tem algo melhor lá na frente, né, Tom? E continua dizendo o nosso instrutor, o nosso grande mestre leonês, Allan Kardec, ele diz assim: a ideia do nada tem algo que repugna a razão. Por mais preocupado que seja o homem nesta vida, chega um momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente espera. Quem crê em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens. E não é possível que Deus o tenha posto ali em vão. Nada do Criador em vão. Tudo tem um fim útil. E continua dizendo: a vida futura implica a conservação da nossa individualidade, né? Da nossa individualidade após a morte, com o efeito de que nos adiantaria sobreviver o corpo se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas do que defende o nada. Ora, se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente imaterial, invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo decompondo se volta à matéria, né? E continuou o leonês, o nosso mestre: importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela Terra. Ou seja, Kardec está nos dizendo nos seus comentários que à medida que nós formos nos espiritualizando, nós vamos nos libertando do apego dos valores da Terra, do materialismo da Terra, né, Tom? E que um dia chegaremos lá. E aí ele faz um comentário da seguinte forma: como se vê, Sócrates e Platão conheciam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade da situação que resulta para elas na sua maior ou menor pureza. Ele fala sobre isso aí, né, Tô? O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos de que nos põe sob as vistas.
E aí, se você, quem gosta de ler, quem já leu, já estudou o Céu e o Inferno, ali tem inúmeras mensagens de espíritos que desencarnaram e trouxeram para todos nós suas experiências, o que encontraram, o que sofreram, o que passaram e assim por diante. Então, a existência no plano espiritual e a transitoriedade da reencarnação, ela é presente, turma. Por exemplo, a pergunta 84 faz a seguinte indagação: os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? Os espíritos fazem parte de um mundo diferente desse que a gente vê aqui? É a pergunta. Só para nossa reflexão, para o nosso estudo. E qual foi a resposta? Se você pegar no livro dos Espíritos, está lá. Sim, o mundo dos espíritos e das inteligências incorpóreas. Porque quem é o ser inteligente do universo? É o espírito, turma. É o espírito. A inteligência é o espírito, é o ser inteligente. Então, Deus, espírito, matéria. Né? A pergunta 85 faz a seguinte indagação: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo ou material, é o principal na ordem das coisas? Entre os dois mundos, o espiritual e o material, qual é o principal dos dois na ordem das coisas? Resposta: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Ora, essa resposta nos mostra que nós viemos de lá, retornaremos para lá, voltaremos a esse mundo ou a outro tantas vezes sejam necessárias, dentro da necessidade evolutiva da reencarnação. Outra coisa, é interessante que a gente, né, mergulhe nisso aí, para que a gente, pouco a pouco, a gente vá se libertando do apego aqui, do medo, né? Do medo, porque o medo é a falta de conhecimento, e o conhecimento, ele quando é aplicado conscientemente, ele fortalece a fé. Ele fortalece a fé. Então, o mundo espiritual ele pré-existe e sobrevive a tudo. Quando nós desencarnarmos aqui, retornaremos ao mundo espiritual, que é o mundo real. Essa nossa realidade é passageira, é temporal, é passageira. A pergunta 86 continua a seguinte, faz o seguinte: o mundo corpóreo ou material poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Ou seja, os planetas rochosos poderiam deixar de existir, turma, sem que alterasse o mundo espiritual? Planeta, vamos dizer assim, espiritual? Resposta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência. Isso sim, eles são independentes. E não obstante, a correlação entre ambos é incessante, claro. Né? Nós interagimos com o mundo espiritual e o mundo espiritual conosco, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Nós influenciamos o mundo espiritual como eles nos influenciam. Né? Tenho certeza disso. A questão 153, a pergunta 153, pergunta o seguinte: em que sentido se deve entender a vida eterna? Olhe, ao termo, em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Turma, o termo eterno aqui está sendo colocado para mostrar que nós somos imortais, porque eterno só Deus. Nós não somos eternos no sentido de nascimento, mas de fim, sim, somos eternos. A gente nunca vai ter um fim. Nós somos imortais, né? Beleza? Então, os diferentes níveis dos espíritos, nós encontramos no livro dos Espíritos as questões de 96 a 113. Allan Kardec ele propõe uma escala espírita para a classificação dos espíritos por ordem. Isso a gente já viu aqui estudando, né? Conforme o seu grau evolutivo, o seu nível evolutivo, didaticamente construída para se ter uma visão panorâmica do progresso intelectual e moral dos espíritos, né? A escala espírita ela é muito útil, entretanto, o codificador destaca não haver limites definidos entre as diversas ordens e as respectivas classes que a compõem. Né? Isso aí é bem claro para todos nós. E as questões 96 a 113 nos leva a isso. Nos leva a isso. Né? Vamos aqui ao nosso slide trazer aqui mais alguma coisa. Então,
À medida, no livro A Caminho da Luz, deixa bem claro para a gente que Jesus, à medida que a humanidade vai ganhando a maioridade, vai amadurecendo espiritualmente, Jesus nos enviou uma corte, né, uma falange, inúmeras falanges de espíritos sábios e benevolentes que ou melhor, que trouxeram as cidades populosas da terra de homens cultos, né, trouxeram cultos e generosos, de filósofos, de artistas, que se renovam, né, para melhorar todas as tendências da humanidade. Não esqueçamos disso, né? Grandes mestres do cérebro e do coração. Então, todos eles foram enviados de Jesus, né? Outra coisa, Emmanuel nos mostra isso lá no livro A Caminho da Luz, que ele nos diz o seguinte: assim como a organização do homem físico exigiria as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos, definidos à lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cristo, ou seja, 500 anos antes de Jesus encarnar aqui, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas, filosóficas, né, dos quais diversas matizes em todos os ambientes do mundo, seja no mundo grego, na Grécia, em Roma, na Índia, no Egito, no Oriente, né, entre os chineses e tudo mais, no Tibete e assim por diante. Não esqueçamos disso, né? Então, o mestre, ele realmente nos legou a presença de espíritos. Então, trazendo a confirmação do que a gente está estudando, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, mostra tudo isso. Então, está em uma gravura, que é uma pintura do pintor italiano Rafael, é uma obra da escola de Atenas, né? A escola de Atenas era assim, ó, a escola de Atenas. Então, ano de 1509 a 1511, essa pintura foi feita, essa gravura aí. Então, e está escrito o seguinte, né? Emmanuel nos diz o seguinte, ó, ao influxo de coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. E nós sabemos que nesse período surgiram inúmeros filósofos. Entre eles se destacaram Sócrates, Platão, que era seu aluno, e tantos outros, né? E tantos outros, né? Aí continua dizendo Emmanuel que o Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheias de amor e de esperança, e não foi só na Grécia não, viu, turma? Roma, como a gente acabou de dizer a vocês, na Índia, no Egito, no Oriente, toda essa parte aí. Continua dizendo aqui Emmanuel, o planeta terrestre aproxima-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia se nutrir o coração humano com sementeira bendita de sua palavra. Então envia às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Esquilo, filósofo, né? Eurípides, filósofo, Heródoto, Tucídides, e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Conclui dizendo, mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. O que é que Atenas faz, Tua? Em relação a essa confirmação final, Atenas não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. O que foi que Atenas preparou? O que foi que Atenas fez em relação a Sócrates? Forçou ele a beber cicuta, ele tomou veneno, porque eles julgaram os interessados, aqueles políticos daquela época lá de Atenas, da Grécia, né? Os detentores, manipuladores dos jovens, como Sócrates ensinava aos jovens a pensar, a refletir, né? A indagar, né? A contestar, e eles não gostavam porque eles queriam que as pessoas fossem manipuladas, fossem suaves para
nas suas manipulações. Então tá aí, turma, foi isso que eles fizeram. Forçaram Sócrates a tomar cicuta, né? Que é um veneno, e ele tomou, né? E realmente. Aí mais uma gravura muito bonita. A Grécia e a missão de Sócrates, nos trazendo aqui, relembrando, um material também dos estudos aqui. Bom, já temos 30 minutos de estudos, então passou numa rapidez tremenda. Vamos ficar aqui nesse slide 20, e, desculpem, e aí na página, e aí no material de estudos, é na página 70, início da página 79, lá onde as perguntas do Livro dos Espíritos, 96 a 113, essas perguntas 96 a 113, elas nos mostram os diferentes níveis de evolução da escala espírita, que a gente vai relembrar aqui nos nossos estudos a partir de sábado, tá bom? Eu gostaria de ouvir de vocês aí, ou ouvir, ou melhor escreverem aí, o feedback para o estudo do bloco de hoje, até agora aí. O que é que vocês nos dizem, o que é que vocês avaliam? Sejam realmente críticos, sejam transparentes aí nas observações de vocês. Isso é bom para mim, turma, como o facilitador, e bom para todos nós, que cada um tem seu ponto de vista, ou aquilo que você julga mais correto. Obrigado, Marta, pelo feedback, obrigado a todos vocês. Convido a todos, logo mais à noite nós teremos a presença do nosso irmão Silvan, palestrante, né, de Aracaju, colega nosso de empresa na época, trabalhamos na mesma empresa. Obrigado, Jane, mais uma vez aí também, né? Obrigado, sim, obrigado aí pelo feedback. E logo mais à noite temos aí o nosso amigo Silvan, e vocês estão convidados para verem, assistir a palestra do Silvan presencialmente, que é o ideal daqueles que residem em Frei Paulo, o ideal é estarem na Casa Espírita, né, trocando energias ali com os benfeitores amigos, recebendo o passe, participando do passe, que é muito interessante. Os de fora, obviamente, pela dificuldade de deslocamento, eles assistem via o canal aí, tá bom? Convido a todos a elevarmos nossas mentes e nossos sentimentos, louvando a Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvando a Jesus, o Filho de Deus, nosso Mestre e Senhor, em nome de quem a gente agradece por mais estes estudos. Que Deus seja louvado e bendito, que a luz de Maria Santíssima nos fortaleça e ilumine, agora e sempre. Muita paz. Até hoje à noite e até próxima quarta-feira. Muita paz.